Abrirem suas Bíblias em Malaquias, no capítulo 4. Malaquias, capítulo 4. Glória a Deus. Malaquias, capítulo 4, nós vamos ver o verso 6. E esse texto diz... Conseguiram achar Malaquias? Você abriu em Provérbios e... Amém. O texto diz: Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uau! Que loucura, não é? Que texto intrigante. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós temos este mês especificamente baseado a nossa jornada de pensamento, de reflexão no Salmo 128. E nós observamos que lá no final do Salmo 128, o texto vai dizer que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver seus netos, que Israel tenha paz. E nós compreendemos que esses últimos versos do Salmo 128 nos fala sobre legado, nos fala sobre a longevidade, nos fala sobre termos uma geração que vai além de nós, além daquilo que estamos fazendo. E olhando aqui para o texto que acabamos de ver, de Malaquias, capítulo 4, verso 6, nós vemos o Senhor trazendo uma direção de restauração da nação de Israel. E ele diz sobre essa nação que é necessário que ele mesmo faça que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. E aonde não houver essa dinâmica de transformação, de conversão, não haverá bênção. Porque ele diz, do contrário, eu virei e castigarei com maldição. Falar sobre maldição é um tabu nos nossos tempos. As pessoas não gostam muito. As literaturas vão dizer até mesmo que em Jesus toda maldição está acabada. Mas a questão é que é em Jesus. E muitas pessoas ainda não estão em Jesus. Concordam comigo? E quem não está em Jesus, ou quem não teve o coração transformado e voltado para ele, está debaixo de maldição. A palavra diz que quem crê já está salvo. Quem não crê já está condenado. A questão é que nós sempre pensamos na maldição naquela forma mística, de algo que alguém lança sobre nós. Mas a maldição, biblicamente falando, ela se trata de um contexto de resultados. Então, a maldição é uma consequência. Por isso o texto diz, se não fizer o que eu estou dizendo, se não se alinhar com o que eu estou declarando, eu virei e castigarei com maldição. Quando nós estudamos um pouquinho sobre este texto de Malaquias 4:6, então pegando uma referência da Bíblia Strong, que é um estudioso, teólogo que escreveu a Bíblia pegando seus contextos originais, palavras originais, nós conseguimos entender que esse texto de Malaquias 4:6 serve como um poderoso lembrete sobre a importância das relações familiares e da responsabilidade geracional. E aí nós observamos aqui que há uma promessa de que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso aponta para um desejo divino de restauração. É Deus que está trabalhando pela nossa reconciliação. Não é algo que nasce do nosso próprio interesse. Naturalmente, nós poderíamos dizer
que os nossos sentimentos sempre se aplicam para o contexto do eu quero que se lasque. Mas quando Deus começa a se mover em nossas vidas, nós enxergamos essa condição da natureza redentora de Deus. Nós observamos que Deus, ele busca curar as divisões. Ele busca restabelecer os relacionamentos entre as gerações. Quando o texto diz sobre maldição, ele enfatiza a gravidade da situação. Ele vai dizer, se não houver alinhamento, o problema vai ficar estranho, o negócio vai ficar feio. Ou seja, se os relacionamentos, se as relações não forem restauradas, as consequências severas seguirão. Então, muito do que nós vivemos hoje em dia está pautado no contexto de nós não nos alinharmos a Deus. Muito do que nós vemos sendo reproduzido no nosso contexto de família está vinculado a não nos colocarmos debaixo da bênção que é Jesus, debaixo da direção que é o Senhor. E então nos mantemos diante desse ponto de maldição, desse ponto de desvio, distanciamento de Deus. Então, quando nós olhamos para esse verso, nós vamos entender que a saúde espiritual de uma sociedade ela está vinculada a termos famílias abençoadas. Por isso que a igreja ela é uma grande influenciadora social. Por quê? Porque famílias restauradas gera uma sociedade restaurada. Então, queridos, o apelo do profeta neste verso, ele nos instiga a refletir sobre nossas atitudes, a refletir sobre as nossas interações familiares, a pensar sobre o que é necessário ser transformado em nós para que a nossa família seja restaurada, para que nós realmente nos voltemos para o Senhor. E esse é um chamado para a comunidade. Agora, indo um pouquinho mais além, eu quero lembrar você do que está escrito em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versos 1 e 2, diz para nós o seguinte: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esse texto está dizendo para nós que existem coisas que nos cercam, que estão tentando nos atrapalhar. Existem coisas que estão tentando nos assolar. E pensando em coisas que tentam nos atrapalhar, uma das coisas que muitos desconsideram, e por isso atrai muitos prejuízos para a sua jornada, para a sua história, para o seu legado, é que o mundo espiritual, ele é muito bem sistematizado. Amém, queridos? Então, assim como existe ordem nas leis naturais, existe ordem nas leis espirituais. E na lei espiritual de Deus, que é o organizador de todas as leis, grandes coisas se estabelecem. Mas acontece que o mundo das trevas, ele também se organizou. Hoje, no mundo natural, nós falamos até sobre crime organizado, não é verdade? Agora, pensa isso no mundo espiritual. O mundo de trevas é um mundo organizado também, que tem hierarquias, que tem regras que são cumpridas. Nós sabemos muito bem, pelas notícias, pelas informações, e talvez até por algum tipo de vivência, de bairro, de onde passou, de onde viveu, que o sistema mundano ele é muito bem organizado. As coisas para o mal são muito bem estabelecidas e existem regras. O problema é que quando nós entramos para o mundo espiritual, para o lado do bem, nós achamos que agora é tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, porque em Cristo há liberdade. Mas a liberdade que há em Cristo não nos permite viver em libertinagem. Então, não só o lado bom do mundo espiritual, mas também o lado mal, ele é mantido por regras, ele é mantido por leis espirituais. E toda a nossa vida física, ela corresponde a algo do mundo espiritual.
Então, aquilo que nós estamos vivendo fisicamente tem a ver com coisas que vão se estabelecer no mundo espiritual, que estão estabelecidas no mundo espiritual. Faz sentido, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, eu vou orar com vocês. Realmente está muito estranho. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Já está percebendo o sono pairando entre vocês? Não é divino, é maligno. É verdade. Parece que vocês estão meio enfeitiçados. Vocês estão ouvindo minha voz longe ou perto? Longe? Ou perto? Vocês querem que eu use o microfone? Vamos orar? Fica de pé, por favor. Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. E o Senhor está agindo neste lugar. É nítido, é claro, é perceptível. Mas eu oro, Senhor, para que nenhuma influência das trevas, Senhor, venha nos dominar. Muitas vezes, Senhor, nós percebemos algumas sutilezas que vêm nessa forma de um sono avassalador, que vem, Senhor, num cansaço, mas nós não permitimos isso em nosso meio. Então, todo mal caia por terra em nome de Jesus. Todo enfeitiçamento das trevas caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que quer roubar aquilo que o Senhor tem para revelar a nós nesse dia caia por terra em nome de Jesus. Espíritos malditos sejam dissipados, cansaço maligno caia por terra agora em nome de Jesus, sentimentos negativos caia por terra agora em nome de Jesus, e que se estabeleça neste lugar a casa de oração, o lugar onde o Senhor se move, que se estabeleça o poder da glória do Senhor. Em nome de Jesus, todo mal sai. Nós batalhamos espiritualmente neste momento e dizemos: nada vai roubar a alegria da nossa salvação, nada vai roubar a palavra poderosa do Senhor sobre nós. Por isso, toda palavra contrária, todo pensamento maldito, toda estrutura do inferno, parta em retirada em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aplauda Jesus, Ele merece o nosso louvor. Glória a Deus. Muito bem, sente, queridos. Podemos seguir? Está acordado agora? Vai dando glória a Deus aí. Se sentir que o negócio está estranho, dá glória a Deus e aleluia, que a estranheza sai. Irmão, se nós estivermos cultivando o bem, nós vamos colher o bem. É fato. Se nós estivermos cultivando o mal, colheremos o mal. Então, a lei da colheita, ela serve para ambos os lados. E no contexto familiar, brechas podem ser abertas. E nós podemos abrir brechas malignas ou fortalecer um caminho de bênção, um caminho de avanço, um legado abençoado. Que tipo de legado você está produzindo para a sua casa, para a sua família, para a sua história hoje? Então, olha para o tipo de legado que você viu sendo construído na sua família, na sua história, nos seus antepassados, e que tipo de legado você está fazendo agora, está realizando agora. Então, no contexto familiar, brechas elas podem ser abertas e produzir resultados negativos por muitas gerações. Então, hoje eu quero convidar você a ser racional, eu quero convidar você a ser espiritual, mas eu quero convidar você também para ser prático. Porque muitas vezes nós trazemos bagagens de pensamentos muito diversos. E um problema que nós encontramos hoje em dia é que quando a gente fala sobre maldição, por exemplo, a gente já pensa logo assim, mas lá vem aquele papo de maldição hereditária. Eu não acredito nisso, Jesus já resolveu o nosso problema, aleluia e glória a Deus. E eu vejo um monte de gente que está dizendo esse tipo de coisa e está reproduzindo uma série de maldições que vem lá de cima. E eu não estou aqui afirmando para você que exista maldição hereditária e muito menos dizendo para você que Jesus não seja suficiente. Não, Jesus é suficiente. Ele é maravilhoso para romper com tudo.
Mas existem regras, existem leis, e nós precisamos aprender a fechar as brechas, porque quando as brechas não são fechadas, a perseguição espiritual, ela continua. Então, quando eu digo para você ser prático, pense lá em um colega da sua história, pense em alguém da sua família, que você vê assim e fala assim, meu Deus do céu, olha, mas o meu bisavô fazia isso, aí o meu avô fez também, e aí o meu pai faz também, aí, ou talvez, vamos colocar o foco para o outro lado, aí você fala, poxa, mas o meu tio faz também, e o meu primo está fazendo também, vou tirar você da parada, só para você conseguir olhar de fora, mas depois você pode internalizar, e falar, poxa, o que será que os meus avós fizeram, meus bisavós fizeram, que eu vejo meu pai fazendo e eu corro um grande risco de fazer também. Então pense sobre isso. Então quando nós não fechamos brechas, nós podemos sofrer prejuízos por muito tempo, queridos. Então é necessário que nós venhamos nos colocar em atitude para fechamento de brechas. Que nós venhamos nos atentar. Eu sou ávido por saber, conhecer questões da minha família. E toda vez que eu conheço alguém, que eu chego perto de alguém que teve acesso a alguém mais para cima, eu pergunto, me conta como que eram os meus bisavós, me conta como que eram os meus tios avós, me fala como era, porque sempre que eu detecto algo que pode se constituir numa brecha maligna, eu trato de levar para a cruz. Eu trato de ir lá e dizer, Senhor, eu lanço isso na cruz, porque isso não vai se reproduzir na minha história, nem na minha vida. Então, o que nós queremos pensar hoje, meus irmãos, inclui alguns fatores de muita importância para que nos tragam um estado de alerta para que as nossas gerações sejam abençoadas. Amém? Você está disponível a trabalhar para que os seus filhos não tenham que sofrer o que você sofreu? Você está disponível para trabalhar para que você não tenha que ver você sofrendo a mesma coisa que o seu pai sofreu, que o seu avô sofreu? Você está disponível para trabalhar isso? E às vezes a gente olha até para um contexto de família que parece muito bem estruturado, mas nós que vamos lá dentro da família, porque só olhar é uma coisa, mas nós que estamos lá dentro, nós sabemos, poxa, quanto engano tem aqui, quanta mentira, quanta traição, quanta falsidade. Então é necessário nos posicionarmos para que essas brechas sejam fechadas. E Cristo é o único caminho suficiente para isso. Por isso que eu estou dizendo para você, quando eu fui salvo, glória a Deus. Mas eu preciso trabalhar com Deus na minha santificação. Eu preciso trabalhar com Deus na purificação dos meus caminhos, para não ser pego em problemas que foram abertos lá em cima. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com críticas que fazemos aos nossos pais. Nós precisamos ter cuidado com críticas que nós fazemos ao modelo que eles viveram ou vivem. Porque um dia esses problemas podem se apresentar para nós. E se nós não estivermos bem alinhados, bem ajustados em como lidar com isso, nós vamos ser pegos. Então, quer você goste ou não, você vai ter que vencer pelo poder do Espírito as inclinações e padrões de pecado que sua família cultivou por gerações. Eu sempre digo para vocês aqui, eu tive avós que separaram, meus pais separaram, e aí eu disse, ei, aqui não, aqui parou, fechou isso aqui, daqui não acontece mais, entende? Mas eu digo para vocês que, por exemplo, meus pares, meus próprios irmãos, não tiveram esse posicionamento e sofreram a mesma questão, sofreram a mesma dinâmica. Então é necessário fechar brechas, é necessário ser conscientes. Então agora, a partir daqui, eu posso dizer para você o tema da nossa mensagem. O tema da nossa mensagem é rompendo ciclos de maldição em minha família. Vamos lutar hoje, sim ou não? Estão percebendo por que o negócio estava estranho aqui? Está entendendo por quê? Porque nós estamos lutando hoje. Hoje é dia de batalha. Hoje é dia de lutar pela sua família. Então entenda essa verdade. É muito sábio, queridos, crescer e entender rapidamente que nós precisamos lidar com padrões pré-estabelecidos. É muito importante isso.
Você vai perceber que existem padrões, perseguições em famílias de suicídio. Então, a avó tentou fazer, aí a filha tentou também. Aí, se não toma cuidado, está chegando em você. Só seja prático. Só seja prático. E você vai saber que isso é uma verdade. Não tem engano nisso. Não tem fantasia teológica para amedrontar ninguém, não. E não tem equívoco teológico nisso. A verdade é que nós precisamos observar e compreender que existem coisas que o diabo está tentando perpetuar na nossa história e que precisa de um posicionamento. Então hoje eu quero chamar você, muitas vezes nesse brado, lute pela sua família, lute pelo seu legado, lute por uma nova história, lute por deixar filhos extraordinários na sua geração. Amém, queridos? Então, um filho que critica o pai, geralmente ele herda os problemas do pai. Um filho que humilha o pai, ele herda os problemas do pai. E eu quero mostrar para vocês hoje algumas coisas muito importantes que nós precisamos fechar na nossa vida. Mas antes disso, lembre-se que em Ezequiel 18, nós temos uma declaração divina dizendo, Ezequiel 18, 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas leia Ezequiel 18 na íntegra quando você chegar em casa. E você vai observar que existem posicionamentos para que isso não aconteça. Para que o filho não carregue a culpa do pai, ele precisa ter posicionamentos. Ele precisa fazer coisas diferentes daquelas que o pai fez. Então hoje eu estou falando com vocês sobre se posicionar para não carregar um legado maldito, para não atrair maldições. Eu estou chamando você a aceitar essa palavra de Deus, de ser convertido ao coração do pai e sermos pais convertidos aos corações dos filhos. Então atitudes específicas precisam ser tomadas, senão a história vai se repetir. Biblicamente, eu falei para você olhar para a sua própria história, para um amigo, para a família, mas biblicamente, se lembre de Abraão, se lembre de Isaac, se lembre de Jacó. Não é interessante? Eu fico lendo aquilo e falo assim, meu Deus, não é possível, eles copiaram, é a mesma história. É a mesma história. O mesmo cara que falou, cara não, né? Os nossos patriarcas, nossos irmãos, só força de expressão. São homens de Deus maravilhosos. Mas o mesmo que transgrediu de uma forma, levou para o filho a mesma transgressão. E aí transgrediu novamente. 1, 2, 3 gerações fazendo a mesma ladainha. A mesma ladainha. Enganando, mentindo, falsificando. Eu até vejo ali um que vai e diz, não, ela não é minha esposa, ela é só minha irmã. Aí vem o filho, faz a mesma coisa, fala, não é possível, é a mesma história. É o mesmo. Para ficar claro que quando brechas não são fechadas, atitudes não são tomadas, os erros são repetidos. Os erros são repetidos. Então, naturalmente, a gente olha e fala assim, meu Deus, por que o pai era alcoólatra, o vô também era, por que o filho também é? Mas o que aconteceu? E é uma luta, até que posições sejam tomadas, até que Jesus entre. E quando eu digo de posições, meus irmãos, é contando com Jesus. Não é nada que nós podemos fazer sozinhos, não. Não é nada que nós podemos fazer na nossa força, não é isso. Para basear tudo isso, em algum momento eu já devo ter compartilhado com vocês, e por esses dias eu citei alguma coisa sobre isso. Mas conta-se sobre um estudo de caso. Conta-se uma história de um estudante que fez uma pesquisa sobre Jonathan Edwards e um ateu contemporâneo a ele. Eu vou ler as informações aqui para ser mais dinâmico. Então, o estudante Benjamin Warfield, de Princeton, da Universidade de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Edwards, Jonathan Edwards, um pregador, avivalista, um homem poderoso na história do Evangelho, na história cristã.
E nessa pesquisa, ele constatou o maravilhoso legado que Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Então, dos 1.394 descendentes de Edwards, 3 se tornaram presidentes de universidades. 3 senadores dos Estados Unidos. 30 juízes. 100 advogados. 60 médicos. 65 professores de universidades. 75 oficiais de exército e marinha. 100 pregadores e missionários. 60 escritores de destaque. 1 vice-presidente dos Estados Unidos. 80 altos funcionários públicos. 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Os descendentes de Jonathan Edwards não custaram ao Estado $1. Por outro lado, Benjamin Warfield também pesquisou a vida de Max Jukes. Esse era um ateu famoso, contemporâneo de Edwards, o qual frequentemente atacava os discursos, a ideologia e as pregações de Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e deixou um legado para os seus descendentes. Da descendência dessa união entre Jukes e sua esposa, pesquisada por Benjamin, constatou-se que de todos seus descendentes encontrados, 310 morreram como indigentes. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres, prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. A história de Jonathan Edwards é um exemplo do que alguns sociólogos chamam de a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos e o amor que eles dão, os valores que ensinam, o ambiente emocional que oferecem, a educação que provém, não só influenciam seus filhos, mas as 4 gerações seguintes. Em outras palavras, o que os pais fazem pelos seus filhos permanecerá pelas próximas 5 gerações. E é claro, meus irmãos, que nós não tratamos essas informações, de forma determinista. Tá bem? Entendam isso. Não é um determinismo. Eu sempre digo para vocês que o ambiente em que somos criados, ele não é determinante, mas ele é altamente influenciador. Então pensa, que você está num ambiente em que a casa é cristã. Você está ali, você vai para a igreja, você é levado, você é conduzido e a família está ali te apoiando, bem ou mal, mas com princípios cristãos. Um dia você vira as costas para isso e você começa a ter influências não mais da casa e da igreja, começa a ter influências da rua, da escola, dos colegas, da patota da esquina. E o que acontece a partir daí? Desvio pleno, desvio total. Então, há uma forte influência, mas não é determinante. Combinado? Entenderam isso? Então eu posso ter sido criado numa comunidade perigosa lá no Brasil, mas eu posso ter me posicionado e eu fui para a escola certinho, eu fui uma boa pessoa, eu fiz universidade, eu cresci, eu saí, no contexto, né, de vida vitoriosa segundo o mundo, eu venci. Porque ambiente é influenciador, mas não determinante. Então você sabe que se você lá atrás andou por caminhos errados, você sabe que foi por influências que foram surgindo na sua vida. E influências, elas são poderosas em nós. Então nós não estamos dizendo aqui, queridos, está claro para vocês, que isso é assim, pronto, acabou. É uma lei que já está determinada. Não, você pode fazer escolhas. Mas no mundo espiritual, a escolha que precisamos fazer é por Jesus. Porque se não escolhermos Jesus, nós não conseguimos vencer e nem sair desse sistema. Então o exemplo de Jonathan Edwards nos mostra a importância de deixarmos um legado cristão para os nossos filhos. Mas
A teoria das 5 gerações, ela trabalha de ambos os modos. Se não nos esforçarmos para sermos bons pais e transmitirmos princípios cristãos, nossa negligência pode infestar gerações. Então considere o caso de Max Jukes. Teve problemas com a bebida, que o impediu de manter um trabalho fixo. Também o impediu de demonstrar muita preocupação pela esposa e os filhos. Claro que isso não significa que as pessoas simplesmente são um produto direto de seus pais ou que o seu futuro está determinado pela sua descendência. Mas as histórias de Jonathan Edwards e Max Jukes oferecem lições poderosas sobre o legado que nós deixaremos como pais. Então, daqui a 5 gerações, o que é que nós teremos deixado como pais? Daqui a 5 gerações, é possível que as nossas realizações profissionais serão esquecidas. Mas, na realidade, os nossos descendentes podem pouco saber sobre nossas vidas. Mas o modo como somos pais hoje e os princípios que transmitimos afetarão diretamente não só nossos filhos, mas também nossos netos, bisnetos e as gerações que se seguem. Não é demais isso, meus irmãos? E como faz sentido se a gente analisar simplesmente num olhar empírico, num olhar de eu estou observando isso, estou vendo isso. Mas, obviamente, que pesquisas sociais atestam essa realidade. Então vamos voltar para o contexto bíblico e entender que se nós não rompermos os ciclos de maldição em nossas vidas, nós não vamos gerar um legado extraordinário. E nós podemos encontrar pelo menos 7 problemas entre pais e filhos que vão trazer para nós dificuldades. Então, maldições, elas podem se estabelecer de pais para filhos que criticam e murmuram contra os pais. Já falou alguma vez, Ian? Meu pai não sabe de nada. Minha mãe, pelo amor de Deus. Já fez alguma vez isso? Digamos que sim. Porque é raro um adolescente que não faça. Meu pai não sabe de nada. Quando a gente chega na adolescência, não é, Vitor? A gente pensa que nós somos os donos do mundo. Nós somos os maravilhosos. Mas a questão, queridos, é que murmuração e crítica, ela se constitui numa espécie de pecado. E pecado abre porta para consequências espirituais, vocês sabem disso? Sim ou não? Então é uma reclamaçãozinha aqui, uma murmuraçãozinha ali, é uma coisinha que nós desgostamos aqui, outra ali, e vamos criando um sistema aberto para que o inimigo atue. E quando a gente está sob essa influência negativa, nós vamos nos afundando mais e mais. Então, espíritos malignos, eles operam na escuridão do pecado. Existem filhos que criticam os pais e pagam caro por isso. Se a gente pegar o aspecto não apenas da paternidade, mas da autoridade atribuída, então Deus ele coloca muitas vezes sobre nós pessoas com autoridade atribuídas por Ele. A primeira, obviamente, é o nosso pai, nossa mãe. Mas Deus também coloca sobre nós lideranças, pastores, professores, educadores de todas as formas. E quando nós rompemos com essa legalidade de honra sobre essas pessoas, nós atraímos problemas. Você sabe que Moisés, ele se tornou uma espécie de pai para Israel. Porque ele era um líder que dirigia a nação. Sim ou não? Era ou não era? Ele conduzia, ele tinha uma autoridade recebida. Ele dava as diretrizes, ele educava o povo para a conquista da terra. Ele educava o povo para o avanço na presença de Deus. E vocês se lembram que em um determinado momento, Arão e Miriam se posicionam contra Moisés? E qual que foi a consequência disso? Quem sabe me dizer? Uma lepra, não foi? Uma doença. Então, quando Miriam falou contra Moisés, o próprio Deus trabalhou naquele processo, claro, um processo de juízo, para dizer, ei, eu levantei ele. Eu estou direcionando a vida dele. Eu que uso ele para conduzir a sua história e a sua vida. Percebe como funciona? Então, um pai e uma mãe não é qualquer coisa na nossa história. Um líder não é qualquer coisa na nossa história. São atribuições divinas.
Mas você sabe que com relação a Moisés, não foi só Miriam que sofreu quando criticou, mas o espírito maligno de morte e destruição caiu sobre os israelitas quando eles murmuraram contra Moisés, pela autoridade que ele possuía. Então Israel sofreu um dano terrível porque criticou, porque murmurou. E você sabe que nenhum deles entrou na terra prometida por causa disso. Então, quando nós criticamos, murmuramos contra os nossos pais, Mirela, nós podemos estar atraindo maldição sobre nós. Podemos estar atraindo problemas sobre nós. Nós temos a história de Cã, que desprezou o seu pai vendo a nudez dele, não honrou. Então nós observamos que ali uma maldição caiu sobre toda a geração de Cã, os cananitas. Então, queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Você quer ver isso biblicamente agora? Eu estou dizendo, mas o texto bíblico vai mostrar para nós em Números 12. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. É interessante isso aqui, né? Depois ele chega nervoso e quebra as duas placas. Elas falam, cadê o cara mais manso da terra? Mas continua o texto. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E agora o pai chamou, não é? Agora o pai mesmo chamou. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, pondo-se à entrada da tenda. Chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, e viu que ela estava com lepra. Meu Deus! Está vendo o juízo estabelecido? Mas, queridos, fiquem tranquilos, porque o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de misericórdia. Amém? Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de novas chances. Ele é um Deus de nova história. E quando Moisés suplica ao Senhor, dizendo, Senhor, não deixa ela assim. O Senhor fala, tá bom, tira ela por 7 dias do meio do povo e depois ela pode voltar. Nosso Deus é maravilhoso. Então eu quero dizer para você que se você murmurou contra seu pai, criticou sua mãe, tudo bem, se arrependa. Se arrependa que vai ficar tudo bem. Mas se não se arrepender, aí o Senhor diz, virei e trarei maldição. Mas não é porque Deus amaldiçoa, é consequência. É consequência. Agora um outro problema que nós podemos trazer maldição é zombar dos pais. Já zombaram dos pais? Zombar de um pai atrai consequências negativas. E é biblicamente simbolizada por pássaros arrancando os olhos de filhos rebeldes. Ai, que dor! Vocês lembram do ladrão na cruz? O que a Bíblia diz que acontece com ele? Aquele que não se rendeu ao Senhor. A palavra diz que veio o corvo e comeu os seus olhos. Simbolizando o que Provérbios já havia dito anteriormente sobre filhos rebeldes. Então, há filhos que zombam dos seus pais e uma atitude de desprezo atrai maldição. Um filho que despreza seu pai deve ser avisado que algumas consequências podem se estabelecer em sua vida. Filhos que desprezam seus pais correm perigos sérios. Eita, Gabriel, pegou essa? Que luta, não é? Provérbios 30, 17. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega a obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhos do abutre. Meu Deus! Meu Deus! Ai, que medo de Deus! Não, meus irmãos! Não é isso. Não é sobre isso. Não é sobre medo. É sobre misericórdia. É sobre um Deus que está dizendo, filho, ande da maneira certa. Desenvolva um caminho onde a bênção será plena sobre suas vidas. Não uma bênção mercantilizada, não uma bênção comprada pela religiosidade, mas a bênção plena de Deus. A bênção que nos livra das maldições. Ou você prefere ser cegado
nos seus olhos pela rebeldia. Nós vamos voltar a esse texto logo mais e você vai entender um pouco mais profundamente. Mas há um terceiro aspecto que pode se estabelecer, que pode estabelecer maldições na relação entre pais e filhos. E isso indica desprezar o conselho de um pai. Aqueles que desprezam o conselho de seus pais estão correndo perigo. Então há filhos que desprezam os conselhos de seus pais, e isso os torna tolos. Adotar uma atitude de tolo lhe trará muitos golpes dolorosos nesta vida. Olha o que diz Provérbios 15:5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. Provérbios 15:20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. Tornar-se tolo vai trazer golpes dolorosos para a nossa vida. Viver a vida do jeito que nós achamos que deve ser vai trazer prejuízos grandiosos para nossas vidas. Então, muitas coisas nós teríamos nos preservado na nossa jornada se tivéssemos ouvido um pouquinho mais o pai e a mãe. E aí talvez você fale, não, pastor, meu pai foi embora, eu nem conheci, não sei o que é. Deus colocou alguém para lhe ser pai e mãe, porque Deus não deixa ninguém órfão. Deus, ele coloca, nem que seja o senhor Armando da venda da esquina, para falar, meu filho, minha filha, não faz isso. Quantos pais que vocês tiveram na jornada? Como você me dizia ontem, aquele pai que apareceu daquela noite obscura da sua história e falou, meu filho, o que você está fazendo aqui? Não é? São pais que Deus coloca. Mas você pode dizer, não está nem aí, não quero saber, vai se lascar. Não despreze conselhos, meus irmãos, porque isso atrai maldições. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. Há muitos golpes dolorosos para quem despreza conselhos, para quem despreza orientações. Vigia, diga para o seu irmão, vigia, tome cuidado. Você está do lado do filho, fala, vigia, filho, vigia, filha. Vigia, Júlio, meu amado da minha alma. Está entendendo, filho, como funciona? Outra situação. Maldições podem se estabelecer dos pais aos filhos por causa do orgulho dos seus filhos. Orgulho. Querido, se tem uma coisa destruidora na nossa história, na nossa vida, na família, nos relacionamentos, isso se chama orgulho. Vigia para que você não seja pego nessa estrutura malignizada de orgulho. Queridos, somente quando nós nos achamos tão bom quanto alguém é que nós criticamos a pessoa. Então, a maioria das vezes nós achamos, eu faria melhor, eu sei mais, eu explicaria isso de uma forma diferente. Eu pregaria melhor. Meu pai não sabe de nada. Eu sei fazer melhor que ele. Tome cuidado, queridos. Uma pessoa humilde, ela não fala palavras de orgulho e arrogância. E quando os filhos começam a ter discussões com seus pais, eles revelam o quanto se tornaram grandes, tolos e orgulhosos. E da soberba, Júlio, só vem a queda. Provérbios 13:10 diz, o orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. O orgulho vem antes da queda, Mirela. O orgulho nos filhos vem antes da queda dos filhos. E é isso que a palavra de Deus ensina. Os erros dos pais podem despertar o espírito crítico dos filhos orgulhosos. Não, meu pai não sabe. Quem é meu pai para fazer isso? Quem é meu pai para... Quem ele acha que é? Ele não tem autoridade nenhuma. O seu pai sempre terá autoridade na sua vida. Ele pode ser um bêbado com a boca na sarjeta. Ele tem poder na palavra sobre você. Porque ele tem autoridade sobre você simplesmente por ser seu pai. Então não despreze. Não despreze. Seja cristão. Seja de Jesus. Abençoe. Meu pai é difícil, minha mãe é difícil. Abençoe, abençoe, porque você já conhece a verdade. Não despreze.
Não despreze, não avive em você o espírito crítico. Então, filhos que falam acaloradamente, com raiva da pessoa que os trouxe à existência e os fez serem quem são hoje. Eles criticam o que não entendem. Esse espírito de orgulho abre portas para a sua própria destruição. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Cuidado com o orgulho, meus irmãos. Cuidado com o orgulho. Deus te colocou numa família, Ele sabia por quê. Ele sabia por quê. Louve a Deus por isso hoje. Se você aprendeu muito, ou tudo do que não fazer lá, você precisa dizer, Senhor, gratidão, porque na minha família eu aprendi tudo que eu não devia fazer. Me ensina o que eu devo fazer. Me dê pais que me mostrem a realidade de um legado profundo, de uma história profunda. É isso que nós precisamos. Amém, meus irmãos? Amém. Estão compreendendo? Quinto, maldições podem se estabelecer dos pais aos filhos por causa da cegueira dos filhos. Agora nós entramos no mesmo texto para falar da cegueira espiritual. Na primeira parte, como uma cegueira física, uma cegueira de não querer compreender as orientações dos pais, mas há uma cegueira espiritual que é ocasionada por causa do orgulho, e você não consegue ver nada de bom na vida do seu pai. E quando você não vê nada de bom na vida do seu pai, você também não vai ver nada de bom na vida do seu professor. E quando você não vê nada de bom na vida do seu pai e do seu professor, você também não vai ver nada de bom na vida do seu pastor, porque as sequências são repetitivas. O sentimento é único em nós e ele vai lidar com todo tipo de autoridade que tivermos. Então vigia. Então a cegueira é o mal que ataca as pessoas críticas. Existem filhos que estão cegos porque desprezam e desonram seus pais. A cegueira do filho é causada pela falta de respeito. E cegueira acontece quando as pessoas displicentemente menosprezam a importância de seus pais. Então, à medida que desprezam a relevância de seus pais, elas são incapazes de entender a sua sabedoria, são incapazes de aprender com as suas experiências e respeitá-la, e são incapazes de entender porque ele cometeu os erros que cometeu. Elas não veem ou entendem suas provações e dificuldades. Devido a isso, elas se puseram a trilhar exatamente o mesmo caminho. Meu Deus, cuidado, porque aquilo que você mais critica, há uma grande chance de você percorrer o mesmo caminho. Você já viu, lá na família. Não vou nem falar, não vou falar de nós, vamos falar lá na família. Lá na família você viu alguém e falou assim, olha lá, falou tanto do pai, tá fazendo a mesma coisa, o bichinho. Não é não? Não é? Ei, Mirella. Olha lá para Minas Gerais. Aí você fala assim, meu Deus do céu, falava tanto, tá fazendo a mesma coisa. Porque brechas abertas trazem para nós uma perseguição espiritual para nos levar à ruína. É preciso fecharmos as brechas. Então se lembre, Provérbios 30:17, os olhos de quem zomba do pai, zombando nega a obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. E cara, meus irmãos, que isso não significa que... E nós estamos em grande perigo, né? Porque nós estamos no ninho do corvo, imagina. Nós estamos no ninho do corvo. Imagina se não tiver em obediência. O olho vai ser comido na hora. Então, isso se trata dos golpes que nós vamos viver. De atrair situações difíceis que são desnecessárias. Se simplesmente você fechar a brecha e dizer, ei, aqui não, comigo não. Chega. Amém, meus irmãos? Maldições podem se estabelecer de pais para filhos, porque eles não levam a sério as palavras de seus pais. Ah, não sabe de nada. Ah, já está velho. Não, pai, no seu tempo. Isso é no seu tempo. Como se princípios para orientar filhos tivesse prazo de validade. Então, desprezar seu pai fará com que você não leve suas palavras a sério. A Bíblia classifica isso como não reter as suas palavras em sua vida. Muitos filhos não prestam atenção aos detalhes quando seus pais estão tentando ensinar-lhes algo.
Já foi falar com o seu filho, a sua filha, e aí a hora que você estava falando, ele faz... Já? Já foi tentar falar com o seu filho e ele fica assim, tá bom, mãe, tá bom, tá bom, tá, não, peraí. Que desgraça que você está traindo para você mesmo. Que dureza. Quando o pai explica por que existem alguns problemas, eles não levam a sério. Agora veja como Salomão, ele pediu ao seu filho para prestar atenção às coisas que ele estava dizendo. Olha aí, Provérbios 4, 1 a 10. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace. Eu negligenciei, eu desonrei, mas eu quero dizer para vocês, queridos, em nome de Jesus, que há esperança, porque em Jesus a folha é virada, aleluia, e essa é noite que você pode virar a página, porque quem não teve um bom legado, como os descendentes de Max Jukes, pode começar uma nova linhagem em Cristo e tornar-se um Jonathan Edwards para a sua geração, para a sua descendência. Então não despreze essa bênção. E saiba que apesar de toda forma de maldição que possamos ter enfrentado, por meio de Jesus Cristo, todo legado maldito pode ser transformado em um poderoso e impactante legado de bênção para as próximas gerações. Tome essa decisão de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, minha casa será uma casa de bênção, minha geração será uma geração abençoada. Então permita que o Senhor converta o seu coração, permita que o seu coração seja voltado para os seus pais, você, pai, permita que os seus corações sejam voltados para o seu filho, para a sua filha, para os seus filhos. Porque essa é a única forma para não sermos feridos com maldição, mas para que vivamos na plenitude da bênção da salvação, por meio da obra de Jesus na cruz, por meio da obra de Jesus na cruz. Terapia não vai resolver seus problemas familiares, pode ajudar bastante, mas quem resolve os problemas familiares é Jesus, através da cruz. Bons conselhos são muito bem-vindos, mas precisam ser pautados em Jesus, precisam ser pautados na palavra. Não adianta abrir a ideologia, a filosofia e falar, é aqui que nós vamos vencer em Jesus. Então recorra a Jesus, dependa de Jesus, viva na plenitude da bênção da salvação e viva por meio da obra de Jesus na cruz, onde toda maldição foi encravada. Aleluia! O escrito de dívida que pesava contra nós foi encravado na cruz e agora temos liberdade. Se arrependa nesse momento. Ore ao Senhor. Lute por um legado extraordinário. Abençoe seus filhos. Abençoe sua geração. Abençoe sua descendência. Declare o governo do Senhor sobre a próxima fase da sua história. Fique de pé, por favor, e nessa noite rompa com os ciclos da maldição em sua família, por meio de Jesus Cristo. Pai,